Bom dia, meus alunos queridos do nono ano. Vamos aqui retomar nosso conteúdo onde nós paramos, tá? Eu vou localizar aqui no livro para vocês onde que nós vamos estar aqui nas apresentações de slides que eu vou fazer, certo? Então vocês vão ter em mãos aí o livro de vocês vão abrir no módulo 3 e nós vamos iniciar com patrimônio cultural. Eu sei que antes de nós entrarmos nesse recesso todo da pandemia, nós já havíamos começado a ver esse capítulo, mas não tem problema. Pelo tempo que a gente está sem ter nosso contato com aulas, não tem problema eu retomar ao início para vocês poderem se relembrar desse conteúdo e a gente concluir esse capítulo na aula de hoje, tá bom? A proposta é essa, nós vermos todo esse conteúdo aqui do patrimônio material. Então, todas as imagens, tudo que eu for passando aqui, todas as imagens constam aqui no livro de vocês. Então, não se preocupem em achar que eu vou falar alguma coisa diferente, não, tá bom? É tudo parte do conteúdo de vocês. Eu vou sempre atualizando a imagem aqui no livro, certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar nesse capítulo em relação aos patrimônios culturais, principalmente aqui do Brasil. Nós vamos ver sobre patrimônios materiais e imateriais. O que classifica um, o que classifica o outro, o que diferencia um, o que diferencia o outro por ser material, por ser imaterial, quais são as instituições que protegem esses locais, esses patrimônios, quem são essas pessoas, por que elas se tornaram patrimônio, tá bom? E alguns exemplos também para vocês poderem conhecer. Então vamos lá, o que é um patrimônio cultural? O patrimônio cultural ele é um conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico. Quem são os órgãos que protegem, que classificam e que protegem esses patrimônios? Em primeiro lugar é o IPAM. Aqui no Brasil, todos os patrimônios que são considerados materiais ou imateriais são protegidos pelo IPAM. E a Unesco a nível mundial, certo? Aqui um exemplo de um patrimônio material, Conjunto Arquitetônico de Goiás Velho, se localiza em Goiás. O que é esse patrimônio? Por que ele foi considerado um patrimônio histórico? Primeiro, Goiás Velho ele já foi uma antiga capital do estado de Goiás. É um local onde, no período da colonização, quando nossos primeiros habitantes desbravaram o Brasil, eles trouxeram cultura, costumes, tanto da arquitetura como da culinária do seu país de origem. Lógico que mesclando com a cultura já existente aqui no país. Então a nossa cultura, ela é uma mistura de culturas de diversos povos. Aqui nós temos uma rua de paralelepípedo. Esse paralelepípedo não é o que nós conhecemos hoje por essa massa, essa camada de cimento que nós temos na rua. O paralelepípedo são blocos de pedra que são colados um ao lado do outro. Então essas ruas são muito antigas e elas eram feitas com paralelepípedo. As casas, elas eram diretamente na calçada, elas eram bem próximas às ruas, as janelas sempre nesse formato, feitas de madeira, as portas de madeira, as janelas de madeira. Então, por tradição, o formato das ruas pertencia a essa imagem que nós estamos vendo aqui. Então, por isso, por preservar uma cultura local, regional e também dos nossos colonizadores, são locais que são protegidos para que futuras gerações
possam ter a oportunidade de conhecer a própria história de seu país. Agora vamos lá, o patrimônio material e o imaterial. Vamos lá para vocês entenderem a diferença de um para outro. O patrimônio material e cultura imaterial são dois tipos de patrimônio que expressam a cultura, as características de determinado grupo ou região. Então, muitas vezes nós falamos do patrimônio de Minas Gerais, Ouro Preto, mas ela não só representa o Ouro Preto, mas ela representa toda a região também da cultura de Minas Gerais. A cultura material é composta por elementos concretos, ou seja, na maioria delas elas são construções, sejam arquitetônicas, sejam em forma de escultura, mas elas são concretas, são materiais, como construções e objetos artísticos, que eu acabei de citar para vocês. Já a cultura imaterial é relacionada aos elementos abstratos. Nós vamos falar de dança, nós vamos falar de receita, nós vamos falar de estilo de vida de uma pessoa, ou seja, não são bens materiais, não são bens palpáveis, essa é a diferença. Mas não deixam de narrar uma cultura, de falar sobre modo de vida, sobre a maneira como nós iniciamos a nossa cultura aqui do Brasil. Um outro patrimônio importantíssimo, material, Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa igreja tem toda uma história da época da colonização, toda uma história artística também, e é total de interesse público que a sua arquitetura seja preservada, porque ela narra justamente esse período, chamado Barroco. O Barroco chegou aqui no Brasil por volta do século XVII, principalmente em Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Pela exploração das pedras preciosas, ouro, que existia em abundância na época. Então os colonizadores tiveram esse interesse de explorar o estado e também com isso levaram a sua cultura arquitetônica, a sua cultura artística. E o que predominava na Europa nesse período? O estilo barroco. Então esse estilo barroco chegou aqui nas artes e na arquitetura pra gente. O formato da igreja barroca é esse daqui. A sua fachada ela é branca, pintada por uma tinta chamada cal branco. Ela possui 3 torres, sendo a principal a do meio com a cruz católica. As janelas e as portas se assemelham àquelas casas, conjunto arquitetônico de Goiás Velho, e existem outros também. As portas são de madeira, normalmente pintadas das cores verde ou azul. Então essa igreja aqui de São Francisco de Assis faz parte de um dos patrimônios materiais do Brasil e é protegido pelo IPAM. Cristo Redentor, outro exemplo, é uma escultura gigantesca que representa na cidade do Rio de Janeiro a proteção não só da cidade, mas também do nosso país. Então, o Cristo Redentor, inclusive, se tornou agora não só patrimônio protegido pelo IPAM. Hoje, o Cristo Redentor é um patrimônio material protegido pela Unesco a nível mundial. Por quê? Porque ele entrou para a classificação das 7 belezas do mundo moderno de nossa época. Conjunto da Pampulha, Minas Gerais, é uma outra questão arquitetônica que mudou completamente o estilo da igreja. Então, se nós voltarmos aqui para poder comparar essa igreja, o formato arquitetônico dessa igreja que é contemporânea, ou seja, o que é contemporânea? É a partir da segunda metade do século XX aos dias atuais. Então aqui, a igreja de Minas Gerais, Ouro Preto, que foi construída no século XVII, caracterizando o estilo barroco, olha a diferença arquitetônica que nós temos para essa daqui. Então a importância desse patrimônio material é justamente isso, narrar períodos que marcaram época, através de arquitetura, através de uma pintura, de uma escultura, do modo de vida de uma pessoa. Isso narra a nossa história, isso conta a nossa história. Então é muito importante que nós
temos essa proteção pública desses bens que fazem parte da nossa vida. Aqui, o que diferencia essa igreja da outra? Aqui, Oscar Niemeyer foi o grande arquiteto dessa igreja e ele se inspirou nas montanhas existentes em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado repleto de montanhas, de curvas. Então aqui ele teve essa inspiração e fez toda imagem católica, imagem bíblica, de passagens bíblicas aqui desenhados em azulejos na sua fachada, o que vem lembrando também depois o que nós vamos ver a respeito de São Luís. Aqui é o complexo arquitetônico de Pelourinho, em Salvador. É uma região, igual nós temos o centro histórico aqui em São Luís, nós temos também o Pelourinho em Salvador, Bahia. Observem as mesmas características coloniais que eu falei de Goiás Velho. As ruas são feitas por paralelepípedo, pedras coladas uma ao lado da outra. Normalmente essas ruas elas têm uma inclinação muito alta, dificulta muito a passagem de carro. Nesses lugares, inclusive, o IPAM e a Unesco proíbem passagens de carro, justamente para não danificar essa construção, esse paralelepípedo, devido ao peso. Então, somente passagens de pedestres, no máximo bicicleta. Aqui são casas, são residências, são lojas, são restaurantes que servem pratos típicos da região também e são locais muito visitados por turistas que têm interesse de conhecer toda a história regional e do país também. Observem o colorido, a proteção que existe na arquitetura, na fachada. Então existe um interesse muito forte em preservar esse nosso patrimônio, que é a nossa riqueza. Aqui o Centro Histórico de São Luís, mesmas características, as ruas de paralelepípedo, a fachada das construções próximas à rua, quando não tem aquela entrada, aquela varanda nas casas. Não, a construção é bem rente à calçada, bem próxima à rua. As janelas, as portas de madeira, tonalidades em azul ou verde. E outro detalhe forte que a gente tem no centro histórico aqui de São Luís é a herança colonial dos azulejos. Esses azulejos fazem parte da decoração do centro histórico e de muitos produtos artesanatos que são vendidos como lembranças de São Luís, do Maranhão e assim por diante. Então conta a nossa história. Paraty, outro centro histórico, um conjunto arquitetônico que eu mostrei 4 lugares para vocês aqui, que fazem parte do patrimônio material, e esses 4 possuem as mesmas características coloniais, certo? Então são todos locais protegidos pelo IPAM. Paraty, mesmas características de Goiás Velho, do Pelourinho, do Centro Histórico, ruas de paralelepípedo, não passam carros, veículos, somente pessoas transitam, em sua maior parte turistas. Aqui nós vamos encontrar restaurantes, lojas vendendo produtos artesanais da região e tem também algumas pessoas que ainda residem nesse local. Existem igrejas, existem capelas, mas sempre com tudo preservado da maneira como foi construída. É também protegido pelo IPAM. Por quê? Porque narra o momento da origem de todos os primeiros registros de pintura, de escultura, também feito no início do mundo. Temos registros aqui de mais de 30 mil anos atrás. E se nós perdermos esse registro, nós perdemos toda a nossa origem, todo o modo de vida que foi registrado numa época onde não haviam filmadoras, câmeras, a escrita. Então, por esse motivo, a importância da pintura rupestre, da arte rupestre. Então, todo esse centro histórico é protegido para esse nosso conhecimento dos dias de hoje.
Então, pessoal, eu vou dar aqui, finalizar a questão do patrimônio material e vou entrar aqui nos patrimônios imateriais. O que são os patrimônios imateriais? São práticas sociais que se manifestam através de saberes, expressões vivas como a música, a dança e a culinária, principalmente a dança e a culinária. Nessa imagem temos aqui a foto das baianas onde elas representam a dança de roda. Então, o samba de roda, essa origem do samba, da dança de roda, é também exclusivamente brasileiro, narra um momento histórico brasileiro lá das nossas origens. Então, temos essa proteção do IPAM, Outro exemplo de dança, frevo. Em períodos de carnaval aqui no Brasil, temos manifestações pelo país todo, mas em Pernambuco, especialmente, existe a manifestação cultural do frevo, que é uma dança onde existem determinados passos já estabelecidos e as pessoas dançam segurando essa sombrinha colorida, movimentando de um lado para o outro e dançando. Então isso se caracteriza como o nosso frevo. A capoeira de origem afro-brasileira, os africanos quando chegaram aqui no Brasil, trouxeram a capoeira como manifestação de luta, só que devido ao período de perseguição, de tudo que envolvia os escravos aqui no Brasil, a capoeira passou a ser proibida e má vista. Então eles fizeram uma adaptação que hoje nós conhecemos a capoeira como uma expressão de dança, uma expressão de música, mas que na verdade existe ali dentro dessa dança passos de luta. Então é uma manifestação forte aqui no Brasil e que hoje temos todo esse reconhecimento como patrimônio imaterial. Uma dança não muito conhecida no Brasil, mas no interior de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, temos a dança chamada catira, que é uma dança que se manifesta através de batidas de pés e a viola caipira. Então o nome dessa dança é catira. Aqui, outra foto, os rituais indígenas que fazem parte de nossa cultura brasileira, existe até os dias de hoje. Temos toda a intenção que essa cultura ainda se faça presente aos nossos dias, porque conta a história dos primeiros habitantes do Brasil. Então, os rituais indígenas, o Círio de Nazaré, que é uma cultura muito forte no Pará. Receitas de bolo, o bolo de rolo, que ele é uma massa que tem o recheio de goiabada, de doce de leite, é uma receita muito forte em Pernambuco, Recife, onde feiras existem vendendo produtos artesanais, a culinária, o bolo de rolo, e é levado muitas vezes para o Brasil todo como uma receita típica da região. Então recebemos também esse registro como patrimônio nosso, patrimônio brasileiro. O queijo de Minas, uma receita típica de Minas Gerais, que se expandiu e temos origem depois a diversos tipos de queijo, mas o queijo tradicional, que é o queijo mineiro, o queijo de Minas, essa receita em si tem todo o mérito a Minas Gerais. O pão de queijo, nosso famoso pão de queijo, a virada paulista, que é um prato típico do almoço paulistano, que também entrou para o registro das principais receitas culinárias aqui do Brasil. E finalizando com o nosso querido acarajé, que até costumamos dizer que não existe acarajé igual ao acarajé de Salvador, feito pelas baianas, muito vendido no Pelourinho, que eu apresentei para vocês. Então são receitas criadas pelas baianas, lá na origem do período, lá atrás, na colonização, e que se mantém essa receita fiel, com os mesmos ingredientes, maneiras de fazer, até os dias atuais. E temos a esperança de que todas essas manifestações de culinária, dança, música, os patrimônios materiais também sejam devidamente protegidos por essas instituições como o IPAM, a Unesco, para que futuramente nossos
filhos, netos tenham conhecimento da origem da nossa história. Certo, gente? Espero que tenham aprendido a diferença entre material e imaterial e gostado das apresentações, dos exemplos que eu dei. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem.